Cláudia de Bulhões, de novo na sua TV Maceió, canal 22 da Grade da Net, na sua casa. Que prazer estar com você, meus amigos e minhas amigas. Dando continuidade ao nosso programa, temos um entrevistado hoje que vocês não imaginam, mas não imaginam mesmo. É uma figura, eu diria até, a mais querida de Maceió, de Alagoas. Vocês já devem mais ou menos estar sabendo quem é. Daqui a pouco eu conto. Voltei com meu entrevistado querido, o meu, o seu, o nosso, o queridíssimo Milton Enio Neto Gouveia. O famoso doutor Milton Enio, lá da Praça Gonçalves Ledo, que não se furta a atender ninguém. É um prazer, Milton Enio, estar com você aqui, é uma honra para mim, para o nosso telespectador e para a TV Maceió. O prazer é meu, Cláudia, uma amizade antiga. Muito antiga. Né? Estamos entrelaçados pelo coração, amizade de muitos anos, nossas famílias todas, né? Vivemos momentos de grande alegria ali no Parque Gonçalves Ledo, seus avós, os meus, tudo aquilo, de modo que então, que o tempo foi passando e essa amizade se tonificando cada vez mais. De modo que é uma alegria atender o seu convite para ser o seu entrevistado de hoje. Com imensa alegria que estou para isso. E para complementar, o Milton Enio é marido da minha amiga, da querida Mirza, que no meu tempo era Mirza Melro e agora é Mirza Gouveia. Não é, Milton? Fizemos agora... E eu vou, meu caro telespectador, e Milton Enio, eu vou ter que me controlar muito para lhe chamar de Milton Enio. Exatamente. Porque efetivamente, né, era Miltinho no passado. Miltinho, né? No passado. E fica assim uma coisa, né? Eu passar para você, meu telespectador, Miltinho para lá, Miltinho para cá. Mas se eu errar, que não é erro, é carinho, vocês me desculpem. Doutor Milton Enio, as suas maravilhosas obras, seus filhos, seus livros, suas atividades na academia, suas atividades no consultório. Por onde nós vamos começar? Bom, eu quero começar dizendo que eu estou com 53 anos de formado. Terminei medicina aqui na Universidade de Alagoas, eu e mais 14 colegas, e quando a medicina vivia outra fase. Eu sempre dou graças a Deus de ter sido vocacionado para isso. E eu amei muito a minha profissão, como faço até hoje. De modo que, então, no passado, quando eu me formei, Maceió tinha 60 mil habitantes. Né? Hoje tem 1.200.000 habitantes. Vocês vejam, então, como a coisa caminhou, como a coisa mudou. E, então, eu dei plantão no pronto-socorro, terminei meu curso de medicina, fiz concurso para a Polícia Militar, fui médico da Polícia 8 anos, fui médico da CEAL, da Prefeitura, em todos os cantos, esses 3 cantos que eu me dediquei. Eu deixei, então, uma saudade enorme, porque eu amava todas aquelas crianças dessas 3 entidades, e então eu fui solidificando a minha vida. Então, com 1 ano depois de formado, encontrei minha querida esposa Misa no caminho, não é? E Deus me presenteou 4 lindos filhos durante a minha vida toda. Fizemos agora bodas de ouro, recente. E então eu estou vivendo em plenitude, como dizia Santo Agostinho. Procure viver em plenitude. Isso, então perguntava ele, o que é viver em plenitude, que o senhor tanto fala? É você viver feliz com o que você tem. É você viver feliz com as pessoas que lhe contornam. E então parece que ele falou ontem. No entanto, foi há muitos séculos atrás, então, que ele dizia, lembrem-se, todas as vezes que você sai dos seus limites, sua vida se transforma no inferno. Então, a gente vê no mundo de hoje, quanta gente sofre porque sai dos seus limites, no trânsito, nos negócios, enfim, uma série de coisas que fazem a pessoa sofrer bastante
esquecendo de que a vida é uma passagem. Nós somos turistas nessa terra, então temos que aproveitar bem cada minuto, com muita alegria, sabendo que não sabemos o minuto de amanhã, não é? De modo que assim é a minha concepção de vida. Procure viver cada dia com muita alegria, faço aquilo que me realiza plenamente, que é ir para o meu consultório, e graças a Deus, com a experiência dos anos todos, procurar curar as crianças que estão doentes, que são levadas dali pelos meus queridos clientes, não só da cidade, como do interior, a que eu tenho profunda estima. Eu acho, Milton Enio, eu tenho certeza, que a cura dos seus pacientezinhos não só são os remédios, é também o seu amor, é o carinho que você oferece naquele momento e oferece também aos pais deles a certeza de que aquela criança não mais vai ter aquele mal, ou seja, não mais vai ter o que eles estão sentindo. Porque, agora, voltando um pouco ao Milton Enio, estudante, tem uma coisa que me marcou até hoje, Milton Enio, você não deve nem lembrar. A minha avó, que era a Dona Paulinha, teve uma doença que foi uma doença no sangue que necrosou os pés, né? Os dedos dos pés. Aí todo mundo dizia assim, vamos levar para o pronto-socorro. Aí ela dizia assim, não, eu chamo o Milton Enio que ele dá jeito. Você era estudante, desde quando? Aí você ia, fazia curativo, mas na verdade você não tinha obrigação daquilo, Milton Enio. Você fazia porque era Dona Paulinha, foi criado junto com a gente. Amizades antigas. Então, essas coisas assim, meu telespectador, quantas pessoas ele também não fez isso de uma maneira diferente? Não tenha dúvida, porque eu sempre digo que existe um remédio que nenhuma farmácia vende, que é a palavra do médico. E isso é importantíssimo no sofrimento. O toque, a palavra, um gesto, um olhar, tudo isso tem um significado muito grande para quem está em sofrimento, né? Eu vejo assim, todos os dias, os fatos acontecendo e fico muito triste quando eu vejo um senhor num posto de saúde com 80, 70 anos, esperar a manhã toda para ser atendido até meio-dia, não é atendido. Principalmente esse idoso que está numa idade de merecer carinho, de merecer bem examinado, de ser bem cuidado, né? Então seria ótimo que houvesse uma forma da medicina no Brasil realizar essas pessoas idosas, tendo um atendimento decente, digno, porque eles estão numa fase da vida que precisam ser amados bastante, viu? Então o médico, principalmente o médico, que é um mensageiro, digamos assim, para a paz, para quem está sofrendo, pudesse tratá-lo bem, com carinho, orientá-lo da melhor forma possível como ele se conduzir naquela doença. Esse é o meu desejo, que isso aconteça daqui para frente. O Milton Enio, eu costumo dizer para o nosso telespectador no momento que eu represento os idosos aqui na sua TV. Porque com a minha idade, no alto dos meus 69 anos, eu tenho uma honra disso, beirando os 70, eu represento ao idoso produtivo, eu represento o idoso que acolhe os netos, eu represento o idoso que ainda dá dinheiro para os netos. Mas você está ótima para a sua idade. Muito obrigada. Muito bem. A maioria das vezes eu digo para ouvir isso. Mas é mesmo. Milton Enio, vamos dar um intervalo, porque temos tantas coisas para conversar que é a hora dos nossos comerciais. Perfeito. Cláudia de Bulhões, voltando na sua casa, você que está na poltrona, você que está no sofá, você que está na sua casa, obrigada por me receber aqui, através da TV Maceió, canal 22 da grade da NET, o seu programa Gente da Gente. Estamos hoje com o doutor Milton Enio Neto Gouveia, numa alta concessão, devido à nossa amizade de longos anos e amizades de família. Milton Enio, de novo nós aqui. E eu estou aqui vendo esse númerozinho de livros que você trouxe.
Meu telespectador, são 10 livros, mas antes eu quero dizer aqui, Milton Enio, porque quem não conhece Milton Enio aqui no estado, não é de Alagoas, não é de Maceió. São 53 anos aqui, né? E bem vividos, né? Então eu vou dizer os títulos que ele tem. Membro da Associação Médica Brasileira. Membro da Associação Médica de Alagoas. Membros da Sociedade Brasileira de Pediatria. Membro da Sociedade Pediátrica de Alagoas. Membro da Academia Americana de Pediatria. Membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. Membro da Associação Alagoana de Imprensa. Membro efetivo do Instituto Histórico de Alagoas. Membro da Academia Alagoana de Letras. Membro da Academia Brasileira de Pediatria. Embaixador do projeto Trata Brasil, da Braskem. Membro do Conselho Estratégico da Organização Arnon de Melo. Membro efetivo da mesa diretora da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Meu telespectador, cansei de ler tanto título honorífico do Dr. Milton Enio. Milton Enio, eu estou aqui com seus livros, agora eu vou pedir que fale de cada um pouquinho. Pois não. Sempre aos domingos. Então, vamos procurar sempre aos domingos o volume 1. Certo. Mas o tanto faz, né? Tanto o volume 1 como o volume 2, eles aqui, eu apresento neles aqui, havia as crônicas de domingo. Na Gazeta? Na Gazeta de Alagoas. Todo domingo, na Gazeta, no jornal Gazeta de Alagoas, eu faço, então, uma crônica e, então, no final do ano, eu resumo num livrinho desse para distribuir com os amigos. Eu não vendo esses livros, eu só faço distribuir com os amigos. Então, cada um tem um título. Deus é brasileiro, música e saúde, imagem inesquecível, amor e a vida, sobre temas assim do dia a dia e que afetam a pessoa no seu interior, que possa dar bem-estar para quem lê os comentários que eu faço sobre a vida, não é? De modo que cada um é nesse sentido. Reflexo de uma infância infeliz, por exemplo, né? Então eu vejo no meu dia a dia a quantidade enorme de crianças que sofrem porque os pais são agressivos com ela. A criança é um ser de extrema sensibilidade, profunda sensibilidade. Dos 3 aos 6 anos, a criança já grava para sempre as cenas vividas. De modo, então, quando ela tem a felicidade de ter um pai amigo, uma mãe amiga, dedicada, aquilo tudo fica na memória dela e que vai ter uma influência extraordinária no seu futuro. Ao contrário, se o pai é alcoólatra, se o pai é agressivo, se o pai agride sua mãe na frente dela, aquilo para ela o mundo se desmoronou. Porque para uma criança de 4, 5 anos que vê o pai agredindo a mãe, para ela o mundo se desmoronou, porque se meu pai faz isso, como não será uma pessoa lá fora? Então, para ela o pai é o homem mais perfeito do mundo. A mãe é a criatura mais maravilhosa do mundo. Então, se os dois se degladiam na frente dela, o mundo se desmoronou. Então, ela cresce sem o sentido de vida. E então a gente vê com tristeza o mundo de drogados que o Brasil tem hoje, dos quais a maior parte deles são filhos de lares desestruturados, de lares infelizes. De modo, então, que é uma coisa importante que a criança, vivendo numa choupana ou vivendo num palácio, tenha beijos, abraços, afeto, consideração, para ele crescer com uma estrutura afetiva para enfrentar os obstáculos da vida. Tenha verdadeiramente os seus heróis, né, dentro do seu lar, na sua estrutura. E também tem uma coisa, Milton Enio, ela pode até reproduzir esse comportamento posterior, não pode? Não tenha dúvida, porque ela cresce com uma caminhada, digamos assim, toda insegura, e pode mudar o seu temperamento durante a vida inteira. Se ela cresce muito amada, ela procura retransmitir aquilo onde ela vai conviver. Mas se ela cresce sendo agredida, menosprezada, humilhada, etc., ela cresce sem ter apreço, sem ter amizade.
as pessoas que convivem com ela, seja em faculdade, seja em trabalho, tudo isso. Isso pode ser autoridade, pode ser médico, pode ser qualquer profissão. Então é imprescindível para a criança ser feliz, que ela tenha um futuro feliz, que ela seja uma criança feliz, que ela seja amada, acariciada. Isso é imprescindível. Então eu fico triste, muito triste nos dias de hoje, quando muitas mães chegam no consultório e dizem: ah, doutor Milton, meu menino chega na aula vomitando direto, eu acho que é o sanduíche que ele levou. Chega então completamente nauseado, isso é todo dia, todo dia. Então eu pergunto: olha, como é seu marido? Ah, meu marido é grosseiro demais, de manhã ele já está nervoso com os problemas dele, trata todo mundo mal. Então a criança que assim estuda, vai para a escola nervoso, ansioso, porque parece que o mundo dele se desmoronou. Então vomita, é um vômito chamado reflexo. É só em consequência da sua mente que ficou agredida. Viram, meu telespectador? O programa Gente da Gente também trouxe ensinamentos médicos, emocionais, psicológicos para você através do Dr. Milton Enel. Dr. Milton Enel, essas coisas são fantásticas, porque a maioria dos pediatras que eu conheci, pelo menos, não como cliente, que eu não lembro. Eu acho que eu nunca fui nem a um pediatra. No meu tempo não ia, né? Doutor Lages fazia também medicina e pediatria, doutor Adair Pereira naquele tempo, né? É, mas eu já era adolescente. Era. Já do tempo do Adail eu já era adolescente, que era o pai da Tereza. Estudou comigo. É o seguinte, tem esse também, sempre aos domingos, que é do mesmo. São também, né, sobre outros temas, não é? Aqui então, olha, pedras no caminho. Esse pedras no caminho é para estimular as pessoas que enfrentem os obstáculos da vida. A nossa vida é cheia de obstáculos, de modo que então você tem que ter coragem para enfrentá-los, com alegria no coração, com fé em Deus, com entusiasmo pela vida, porque todo mundo tem um obstáculo, até o Nosso Senhor teve, né, no seu sofrimento. Então, essas pedras no caminho, você tem que saber enfrentá-las com altivez, com segurança, para que você continue sempre olhando as estrelas, com a maior alegria no coração, sabendo que depois de uma noite de escuro, vem sempre uma aurora, e nunca desesperar, viu? Olha que mensagem bonita, meu caro telespectador. Essa aqui, ó, foi... Eu sou muito informal, viu, Milton Enel? O meu telespectador já conhece, e dentro da sua formalidade, da sua bondade, eu peço que aceite a minha informalidade. E, olha, os livros estão assim, pequeno, eu vou deixar esse para depois, pequeno dicionário. Tem esse aqui, Medicina e Vida, certo? Que é até um título de um programa que tem, mas que não tem nada a ver com esse livro. Não. É um programa Isso aqui é mostrando quando os pais se saírem de situações, porque o nosso organismo é uma máquina extraordinária. Tanto na criança como no adulto, é uma máquina perfeitíssima. Mas se essa máquina deixa de ser lubrificada, se essa máquina deixa de ser conservada, ela quebra. Então você veja, no mundo de hoje, nós temos, infelizmente, 40 milhões de depressivos no Brasil hoje. 40 milhões. 40 milhões, olha. Esse número é assustador. Então, todas as pessoas que estão em depressão, aquela máquina está sendo afetada, porque a serotonina não está sendo produzida, né? A sua circulação está sendo mal feita, tudo por causa dos seus pensamentos negativos. Seu coração bate 70 vezes por minuto, 100 mil vezes por dia. Isso você num ritmo normal, sua máquina funcionando muito bem. Mas se você está muito estressada, angustiada, nervosa, você bate 80, 90 vezes por minuto, 120 mil vezes por dia, isso pressionando de todo jeito o sistema circulatório, que aí pressiona as veias, as artérias, tá vendo então consequências, infarto, angina, um monte de coisa. Então é preciso que você mantenha o seu corpo o máximo que você puder, no ritmo de normalidade, para essa máquina maravilhosa que é o seu corpo viver bem. Mas é difícil, não é, doutor Milton? Então, nos dias de hoje é complicado. Difícil, Então, o que é que você tem que fazer?
você procurar endorfinar. O que é isso? Nossa medula produz 1 bilhão de endorfinas por minuto. São os hormônios que mantêm você em pé. Mas acontece quando você está muito estressada, angustiada, essa medula deixa de produzir endorfinas. Aí você fica de corpo aberto para ser agredida por vírus, bactérias e até o próprio câncer. Hoje está provado cientificamente que, além do fator genético, o câncer e o estresse andam de mãos dadas. De modo que, então, você tem que endorfinar. O que é isso? Parar 10 minutos no seu trabalho, se for muito grande, nas suas preocupações, ouvir uma música, o silêncio, para fazer a sua medula trabalhar bem. Não tem outra forma. De modo, então, que o mundo vai mudando, as coisas vão se acelerando, o trânsito vai piorando, o homem fica impaciente. Tudo isso tem influência notável para a manutenção dessa máquina extraordinária que é o seu organismo. Então você tem que zelar para que ela funcione da melhor forma possível. Nesse livro aqui eu digo sobre as doenças dos meninos. Que lindo! Quer dizer, a criança também tem seus limites. Eu acho tão bonitinho quando ele chama dos meninos. Ou seja, as crianças, né? Aqui, as crianças têm seus limites. Meninos. Tem seus limites, por exemplo. É comum a gente ver criança com 1 mês no shopping center. Um absurdo isso. Por quê? Porque o sistema imunológico da criança só se completa depois do 3º mês. Então, o lugar de menino novo é em casa, no quarto, sendo cuidado com uma música suave, né? Evitando aglomerações, evitando contágio com pessoas doentes, porque ele não consegue reagir às agressões que sofra. Se uma mãe com um menino com 2 meses vai para um shopping center, ela vai encontrar lá milhares de pessoas gripadas, doentes, com toda forma, e que a criança facilmente é contaminada. Então lá vem pneumonia, lá vem infecção intestinal, tudo que possa agredir aquela criança. Ô, Milton, e mãe que já coloca a criança com 2 meses de frente à televisão? Não é erradíssimo, porque ela não, a criança só começa a ver direito com 2 meses. Antes ela vê tudo nublado. Ela ouvir, não, ela ouve bem. Mas ver com nitidez, com precisão, com 2 meses. Mas a mãe não pode forçar o caso dos limites. Tudo a gente tem que ter limites. Então o menino pode ficar na frente da televisão com 2, 3, 4 meses, 1 hora todinha, porque força a vista da criança. A criança não pode sair para lugares, grandes aglomerações. Não pode viajar grandes distâncias com 2, 3 meses de carro. Tudo isso vai afetar o movimento do organismo dela, que ainda é frágil. É delicado. Então a criança só deve ir ao médico e voltar. Agora, ficar no ambiente dela. A menina foi para um casamento em Caruaru, de Maceió, com 1 mês. Foi para isso, com uma boda de ouro, levou como um carinho. É erradíssimo. Porque a criança não aguenta aquele estresse de uma viagem longa. E então o que é que acontece? Ela vai sofrer. Se você vê a quantidade de crianças que têm pneumonia, tudo isso nos hospitais, porque a mãe saiu dos limites. A criança então sofreu, foi agredida pelo baixo sistema imunológico, lá vem pneumonia, ela vai tomar antibiótico sem necessidade, sofrer sem necessidade, se ela estivesse no seu cantinho dela, em casa, sendo cuidada, o banhozinho dela, a mãe cantando junto, tudo isso que faz bem-estar. Uma mãe das antigas. No seu bem-estar, importantíssimo isso. Seria uma mãe das antigas, aquela que, se nós pudéssemos hoje ficar em casa, cuidando da criança, cantando com ela, de modo que, infelizmente, né, o mundo mudou, é que eu digo, né? O mundo mudou. Hoje já tem, em São Paulo, hotéis de criança. Inclusive, o meu colega até é dono de um deles. Um hotel só de criança, porque a mãe vai trabalhar, deixa a criança nesse hotel escola na segunda, só vai buscar no sábado. E ele, semana toda? A semana toda. E mesmo amamentando? Não, amamentando tem... Deixa lá, né? Deixa lá. Mas depois que passar do tempo, a menina com 2 anos, 3, porque ela não tem com quem deixa, é muito caro pagar em São Paulo uma babá, digamos assim. E então ela vai trabalhar e pega o menino, onde a escola terá todo o conforto, todo o carinho, mas não tem a presença da mãe. O que é importantíssimo. Então, são os tempos modernos. A mamãe tem que se conscientizar que sua filha tem que andar no lugar certo, no momento certo. Está até na Bíblia, tudo tem seu tempo, né?
Então, o tempo da criança sair não é com 1 mês, não é com 2 meses, principalmente agora no tempo de inverno. Mas é uma coisa impressionante a quantidade de crianças recém-nascidas que frequentam acontecimentos sociais. É quando verdade. Não era para e estar acho ali. aquilo um orgulho. É. Pedaços do meu viver. Esse daqui também são crônicas de domingo na Gazeta, né? Há Crônicas de quanto domingo. tempo você faz essas crônicas na Gazeta? Há 20 anos. Só? 20 Todos os anos. domingos, normalmente? Tá aqui, ó. Tempos modernos e doenças. Eu mostrando aqui que os tempos modernos e as doenças são por causa da moda de viver. O que é que você acabou de conversar? Eu, há 53 anos atrás, eu era plantonista do pronto-socorro de Maceió, doutorando em medicina, e ali de plantão chegava um infartado, um perdido de 6 meses. Hoje chegam 10, 15 por dia. No Hospital do Coração, outro tanto. Quer dizer, por quê? Porque o mundo mudou e então o coração não aguenta o volume de estresse do homem moderno. Não aguenta. E aí baqueia essa maravilha de máquina que é o coração. Viu? Então, tempos modernos e doenças. Hoje os hospitais são cheios, as UTIs lotadas. Não tem nem os vaga. Postos, tudo cheio, porque o volume de gente é muito grande e também os micróbios se espalham no ar. Vírus, bactérias, com a frieza, com o calor, tudo isso, né? Agora, se pensam que o Dr. Milton Enio só escreve sobre doença, estão enganados. Aqui tem um estudo muito bom sobre Machado de Assis. Machado de Assis. Então, isso aqui, Machado de Assis, um grande escritor, e eu faço parte do Congresso da Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores, e então, e da Academia Brasileira de Pediatria, e sempre eu gosto de colocar temas, assim, culturais, literários, para os meus colegas pediatras que, às vezes, só cuidam da medicina, digamos. De modo, então, que aqui é sobre Machado de Assis, e eu, em vez de fazer um livro bem grande, eu faço um livretozinho desse com um resumo de tudo e distribuo com eles. Que todos leem. Todos porque leem. Aqueles compêndios maravilhosos, são poucas tem as ele pessoas e que tem leem. Jorge de Lima, nosso grande alagoano, né? Poeta extraordinário, Jorge de Lima, escritor. E então também aqui tem sobre Jorge de Lima. Eu então fico renovando e distribuindo com os amigos, clientes do consultório, os médicos, tudo isso, né? Caminhando e vivendo. Isso aqui é também artigo da Gazeta, em que eu mostro que na caminhada da vida você tem que estar sempre pronto para os obstáculos. Humanidade aflita, tá vendo? Vivemos em pleno, só um minutinho, vivemos em pleno século XXI, tempo de mudanças históricas. O progresso grandioso na área da tecnologia faz o mundo ficar intimamente ligado pelos fabulosos meios de comunicação hoje existentes. Na verdade, o mundo vai mudando. Nesses 53 anos de exercício da medicina, eu vejo quantas mudanças o mundo já assistiu. Com seus 7 bilhões de habitantes, notamos que as transformações que a humanidade tem apresentado nos tempos modernos são impressionantes. Aumento elevado das populações, do número de automóveis em todas as ruas e estradas, de doentes superlotando os hospitais e, o que é mais grave, a imensidão de jovens drogados e psicopatas, causando todos os tipos de violência. E aí lá vai. Que livros bonitos, todos têm um fundo assim Eu sempre gosto de do dar seu esse toque conhecimento afetivo. do consultório e o toque afetivo. Agora, Milton Enio, você não leve a mal não, mas na minha vã ignorância, eu escolhi esses 3 por último, porque eu acho maravilhoso. Nós vamos para o nosso intervalo certo. E daqui a pouco nós estaremos juntos novamente. Muito prazer. Até nos intervalos comerciais, eu fico conversando aqui com o Milton Enio, o grande médico Milton Enio, o grande intelectual Milton Enio, a grande figura humana Milton Enio, e quando o câmera fica chamando para começar e a gente não volta. Mas a verdade é essa. Antes, Milton Enio, eu quero dizer o seguinte:
você me permite, eu quero mostrar o meu colar. Alguém deve estar dizendo assim, ela hoje está enfeitada, porque eu sempre sou muito simples. Mas isto aqui é Roberta Gouveia. Nesse telefone aqui, vocês podem entrar em contato com ela ou pelo Facebook. Roberta Gouveia. Tem peças maravilhosas. Mas deixemos para lá o nosso merchan, né, de colar, de brinco, e voltemos ao nosso entrevistado queridíssimo, Dr. Milton Enio. E a Beta, além de ser essa grande artista que é uma secretária extraordinária. Porque é minha secretária há 28 anos. 28 anos secretária de Milton Enio. E por um acaso, não é? Ela é sua filha querida. Sua filha querida. Ela diz, quando ela falou no chefe dela, que aí eu perguntei se ela fazia isso durante o trabalho, né? Ela disse que não tinha tempo. E eu disse, e seu chefe permite? Aí ela disse, eu tenho o melhor chefe do mundo. Ela baba. Aliás, todos os seus filhos, né, Milton? Não, eu sou um privilegiado, né? Sou um privilegiado. Quer dizer, é aquela frase de Santo Agostinho, eu vivo em plenitude, que Deus me presenteou uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, netos maravilhosos, um bisneto, quer dizer, então eu vivo em plenitude, cercado de tanta gente maravilhosa, que me dá ânimo para eu estar com 78 anos, 53 de trabalho e animado cada dia para ir para o consultório, né? Olha. E então a Roberta está lá me ajudando todo dia no consultório, o que me dá coragem para eu continuar a caminhada até não sei quando. Mas você também tem uma pessoa que sempre foi muito forte, que foi a Eli. Não tenha dúvida. A Eli, minha irmã dele. Minha irmã tem que deve estar nos assistindo. Minha irmã tem 90 anos. Já, meu? 90 já completados. E o marido, 89, que vai fazer agora. Com o seu carrinho, que tem 33 anos, uma Paraty. E não é porque ele não pode comprar outro, porque pode. Pode. Não param, encantam toda hora, rodando o dia inteiro. Então, eles dois são exemplos e viajam muito. Ainda viajam? Viajam muito, São exemplos de vida, de amor à vida, de enfrentar os obstáculos com alegria, com altivez. E ela me ajuda muitíssimo, porque quando eu nasci, ela já tinha 12 anos, 12. De modo então que ela cuida de mim como se eu fosse um filho dela, ela não tem filhos. Então era eu para ela, eu sou o filho dela para todos os efeitos. De modo que ela é quem cuida de mim, e eu tenho o prazer de ter meu consultório ao lado da casa dela, que facilita esse trabalho dela cuidar de mim bem juntinho. E eu não poderia deixar de falar na Eli. Né? Eli, um beijo para você, porque eu sei que você está nos assistindo. E obrigada por você também ser nossa amiga, ó, de longo, longo, longo tempo. Mas estamos aqui para as obras de Dr. Milton Enio Neto Gouveia, esse médico que daqui a pouco nós vamos entrar na medicina. Por enquanto nós estamos na literatura, que é entremeada com a medicina, não é? Não tem nada aqui que não seja da medicina. Aí eu vi aqui, a desnutrição da criança nordestina e suas consequências. Esse é muito nosso, não é? Isso daqui foi um trabalho que eu fiz para um congresso que teve aqui da Academia de Medicina, mostrando a situação desesperadora que vive a nossa criança do Nordeste. Quer dizer, uma criança, só um minuto aqui. Não, tudo bem, o programa é nosso. Para vocês terem uma ideia, olha, com uma área de 1.674.298 quilômetros quadrados, 19,4% do território nacional, o Nordeste tem 62% do seu território localizado no chamado Polígono das Secas, uma das regiões mais pobres do Brasil, sujeito a secas periódicas. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atualmente a população nordestina é de 54 milhões de habitantes, dos quais 15% não sabem ler nem escrever. Então vocês vejam, a população rural do Nordeste é hoje em torno de 25 milhões de habitantes. Então vocês vejam quanta gente jogada fora. É verdade. Quanta gente desnutrida, analfabeta, sem ter conhecimento de nada, com a renda baixíssima. E então é difícil sobreviver desse jeito.
sujeita a toda sorte de agravos para o seu corpo. A quantidade de hospitalizações que houve no ano passado é impressionante pelo SUS em crianças desidratadas. Gente, que coisa. Muito, é impressionante. Então falta a gente caminhar muito, o Brasil, caminhar muito para que tenhamos, então, poder, a alegria de dar a essa criançada toda, esse nordestino, um sentido de vida, que eles possam viver com alegria, não é? De modo que é um povo boníssimo, mas muito sofredor, muito sofrido, porque ainda falta caminhar bastante. Só nesse pedacinho aqui, calorias. A Organização Mundial de Saúde recomenda para o trabalhador do Nordeste até 4.000 calorias diárias, como sendo a cota necessária para que ele execute o seu trabalho nas usinas, onde for, sem desgaste do organismo. No mínimo 3.000 calorias, no mínimo. Pois bem, o homem da zona rural do Nordeste brasileiro, segundo pesquisa da própria Organização Mundial de Saúde, do Banco Mundial e do Instituto de Nutrição de Pernambuco, não consome mais do que 1.800 calorias diárias. Fica faltando 1.200. Quer dizer, então vocês vejam, né? Assim como sua mulher, é a subnutrição lhe exaurindo as forças e fazendo com que, apesar de todo o progresso da medicina, sua média de vida esteja em torno de 49 anos. Gente! Quer dizer, o homem do sertão do nordestino é 49, 50 anos. Quer dizer, uma coisa absurda porque... E esse livro traz todo esse panorama. Todo esse panorama da desnutrição no Nordeste. Calorias, atrofia, o que causa as distrofias, os cabelos caindo, alterações da pele, as pernas inchadas, anemia, o aparelho digestivo, a criança ou o adulto vomita demais, sintomas neuropsíquicos, tremedeiras, sensação de tontura. Cai os dentes, não é? Cai os dentes, tudo isso. É. Quer dizer, fruto desse terrível desacerto, né, que vive a criança Agora, nordestina. e esse pequeno, grande trabalho sobre a medicina folclórica? Eu achei uma gracinha. Eu achei uma gracinha. Aqui, peraí, Milton. Assim. Peraí, porque eu achei muito lindo. Tem até verso. Não, isso aqui é o linguajar interessantíssimo do povo simples do nosso Nordeste. Muito interessante quando eles contam a história da criança, das doenças, tudo isso, né? É um exemplo simples, que eu não vou citar tudo. Foi um Mas senhor pode, do meu fique à vontade, que isso é interessantíssimo. Foi um senhor do meu consultório com a netinha e a filhinha caçula de 16 anos, de 14 anos, a semana passada, e eu cumprimentando ele, tudo aquilo, e digo, olha, essa é bonitinha, sua filha já está namorando. Ele disse, ó, doutor, ele está, viu? Ela está. Mas eu disse a ela, olha, esse portão da minha casa é cego, mas o do vizinho não é, não. Que legal! Então eu tomo nota desses linguajar interessantes, dessas comparações, e que então eu faço esses livretozinhos para distribuir com os amigos, viu? E tem a batata da perna, chama de uma coisa, não é? É uma série de linguajar. O nariz é outra coisa, é moco, surdo é moco, né? E por aí vai. Nas cantorias do Nordeste, viu, Cláudio? Nosso matuto não esquece esse fenômeno biológico dizendo, para nossa mulher ficar impura, a natureza em té fez. O jeito dela é expurgar o seu sangue todo mês. Eita, olha que lindo! Isso aqui é linguajar do Nordeste. De modo, então, que tem muita coisa interessante que não daria aqui para explicar. E esses livros são adquiridos? Eu dou aos amigos. Eu não vendo, porque vai ter muita gente que vai querer. E agora? Como é que eu vou resolver esse problema? De modo, então, que é muita coisa interessante, viu? A espera da criança é de grande expectativa e alegria para toda a família, não é? Será menino? Será menina? Para um será menino se ele mexer antes do 4º mês. Para outros, no interior, será menina se a auréola do seio ficar bem escura. Outros acham que se a barriga ficar pontuda, será menino. Se ficar redonda, será menina, né? O menino que nasceu empilicado, aspas, coberto de cera, chama-se verniz caseosa, é o menino que de muita sorte vai ter. Tudo lhe será fácil. Já o menino que nasceu com um cordão enrolado no pescoço, vai crescer sempre enrolado. Que legal! Com problemas os mais variados. Daí o nome de José,
que a mãe deve colocar como prenome para dar sorte afastando os obstáculos. Que coisa interessante. E aí lá vai muita coisa. Não, mas eu acho que meu telespectador quer que você leia mais um pouquinho, porque é tão interessante. Os nomes dados aos meninos estão muito relacionados com santos, nome de jogadores, cantores e figuras de destaque na comunidade. Isso eu vejo durante todos esses anos. Por exemplo, isso em todas as épocas. Assim, eu tenho muitos clientes com o nome de Jesus Cristo de Oliveira, Judas Tadeu de Carvalho, Francisco de Assis da Silva, Ayrton Senna de Oliveira, Roberto Carlos Cavalcante. E por aí vai. Eles homenageiam muito as crianças, né? E novela também, não é, Milton? De modo que menstruação, por exemplo, os termos que eles usam muito, né? A menstruação serve de tema folclórico desde a antiguidade. Há milênios antes do próprio Cristo, falou-se no fervor uterinos. Nos tempos de Hipócrates, um dos pais da medicina, um dos seus grandes colaboradores, Galeno, arriscou a sua conhecida hipótese sobre a menstruação, atribuindo-la a um excesso de sangue no organismo e que a natureza sabiamente eliminaria. De modo, então, que tem uma série de terminologias que eles usam normalmente, né? Na Santa Casa, onde eu trabalhei muito tempo, com a doutora Vitória Pontes de Miranda. Minha prima. Sua prima. Então, era muito comum... A famosa Vitorinha, doutora Vitorinha. Era muito comum as terminologias. Eu estou de suspensão, quando a menstruação parava. O fato da mulher não colocar os pés descalços ou tomar banho frio durante aqueles dias. Não podia. Também o uso de certos alimentos, como limão, laranja, carne de porco e outros, são proibidos para atrapalharem a vida da mulher naqueles dias. Então, tem a terminologia que era mais variada. Então, eu não posso ir hoje não, porque eu estou doente, as piadas. Era doente, eu doente. Estou de boi. Ela está incomodada. Os tempos chegaram. Chico chegou. Está de bandeira vermelha. Tudo isso são terminologias que as pessoas usaram sempre para mostrar que... E eu peguei metade dessas. Menstruação, né? Bandeira vermelha, tá de Chico, tá doente, era do meu tempo. São essas terminologias interessantes que fazem parte do folclore da medicina brasileira e que as pessoas usam com muita alegria no coração, com muita sensibilidade, com muita simplicidade e que eu adoro. Olha, eu acho que realmente entrevistar Milton Enio Neto Gouveia, pediatra, médico famosíssimo no Brasil todo, é uma honra para o programa Gente da Gente, é uma honra para a TV Maceió. Mas continuando, já que ele nos deu esta honra, vamos explorá-lo. Pequeno dicionário de um pediatra, Milton Enio. Aqui deve ter coisas incríveis. Não, isso daqui é só um livrinho que eu também distribuo com os amigos, é só mostrando temas da criança do dia inteiro, não é? Assim, então, a mãe vai abrindo aqui, letra A. Letra A. Então, adoção. Eu explico aqui a mãe, o menino que é adotado e que rapidamente se transforma pelo amor no filho dela natural. Filho do coração. Filho do coração. E aí tem uma série de motivações para isso. Afeto. Aqui a importância do afeto nesse relacionamento, nessa vivência de uma criança. Eu tenho incontáveis clientes que foram do passado doados, né? Eu tinha uma clínica AMI no passado, e que hoje existe, e muitas vezes colocavam na porta da clínica. Coisa interessante. E então a gente fez doação desses meninos a muitos amigos, que hoje já são médicos, engenheiros, tudo aquilo, e que a gente vê que o amor é extraordinário, independente da mãe ter seu filho saindo do seu ventre ou entrelaçado pelo coração, como é o caso de muitos desses, né? Alergia, tá vendo? Aqui eu falo em alergias, quer dizer, hoje o volume de crianças que têm rinite alérgica é enorme, por causa dos tempos que mudaram. Chuva, frio, calor, ventania, tudo isso influencia para a multiplicação de vírus na atmosfera, multiplicação no ambiente, e a nossa mucosa do nariz é muito sensível, de modo que então ela se ressente quando há um resfriamento no ambiente, quando há um pequeno desvio no septo nasal,
convocando para aquelas alergias, então, e existem as alergias também emocionais? Emocionais, concorrem para isso. Então, as alergias concorrem para a criança ficar sempre nariz obstruído, fungando o nariz, tossindo. E aí lá vai, é tudo aqui um bando de coisa, Nossa, né? alimentação, A, tudo. Anemia, está vendo aqui? É. Anemia, 84% do povo nordestino é anêmico. 84%. Por quê? Porque o calor concorre para a inibição da produção da medula. Pelo seu sangue está passando, então, o sangue correndo, o líquido, né, que fluindo todos os glóbulos vermelhos, e esses glóbulos vermelhos existem dentro da nossa circulação e são reproduzidos de 120 em 120 dias. Mas sob o glóbulo vermelho existe, digamos, uma cápsulazinha chamada hemoglobina. Essa hemoglobina é que passa pelo pulmão, recebe o oxigênio do pulmão e vai passar por todos os órgãos, nutrindo esses órgãos de oxigênio. Mas quem é o grande estimulador, o grande produtor de hemoglobina? O ferro. Olha. O ferro, o ácido fólico e a vitamina B12, que é de custo baratíssimo. Não só através da alimentação, feijão, frutas, couve, alface, frutas verdes, não é? O ácido fólico, a vitamina B12 que tem nas frutas, tudo isso. Mas o povo normalmente come pouco. E aí recebe menor quantidade de ferro, feijão, que é muito rico em ferro. E a criança Qualquer feijão? Qualquer feijão. Preto, mulatinho. Tudo tem ferro. Então, a pessoa recebe uma cota menor e a fábrica produziu poucos glóbulos vermelhos e a pessoa fica anêmica. Fora menstruações exageradas, que faz a nordestina ficar anêmica, um corte, um sangramento no nariz, tudo, enfim, que concorra para ela perder sangue. Quer dizer, uma gota de sangue, uma gota só de sangue, tem 5 milhões de hemácias, uma. Sim. Então você imagina uma pessoa perdendo sangue num corte muito grande, fica carente daquele sangue, uma hemorragia nasal, tudo isso. Então você tem que estar sempre atenta para tonificar o seu organismo com vitamina B12, ácido fólico e ferro, que são os fabricantes do seu glóbulo vermelho. Isso tudo tem aí nesse livro? Tem tudo livro? aqui explicado. Gente, que livro maravilhoso, e você não ganhou. Eu vou ganhar! De modo então que é assim, o organismo da gente é uma perfeição, viu? Ô Milton Enio, vamos dar um intervalo para a gente entrar na parte de consultório. Sim. Cláudia de Bulhões aqui numa entrevista fabulosa com Dr. Milton Enio Gouveia, Neto Gouveia. Né? Mas ninguém quase fala o Neto. É Milton Enio Gouveia. Estamos aqui aprendendo de montão. Já falamos sobre os livros, que são apenas 10 por enquanto, né? 10. Sobre tudo, sobre pronúncia de criança, sobre afetividade de criança, tem tudo. Agora o detalhe, meu telespectador, é que você não vai mais ganhar esse livro, porque quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, tchau. Ele ri comigo pela minha informalidade e pela formalidade dele. Agora vamos para o consultório. Eu vou fazer uma pergunta a ele, que ele vai ficar de saia justa, aliás, de calça justa, né? Ou calça curta. Quantas crianças, aliás, quantos meninos, você gosta de falar assim, quantos meninos você já atendeu até hoje no seu consultório? Olha, na verdade, no consultório, nesses 53 anos de formado, né? Essa pesquisa não foi nem eu que não fiz. Disse que era assim. Foi um jornalista amigo meu que fez um cálculo. Eu trabalhando na Polícia Militar, trabalhando na CEA, na Prefeitura, no consultório, nesses 53 anos dá em torno de 200 mil meninos. 200 mil meninos. Ô Milton Enio, qual foi assim... eu não sei se você vai querer responder, mas vai, porque você é muito autêntico. Qual foi, assim, a pessoa, o menino que se tornou mais importante até hoje, que passou pelo seu consultório? Você sabe? Porque você disse que todos foram importantes, são importantes. Mas este, vamos dizer assim, politicamente, juridicamente...
Olha, nesses 53 anos, eu não posso nem citar para não determinar ciúmes assim, mas nesses 53 anos eu cuidei de uma geração de pessoas que eu fico muito feliz de vê-las realizadas. Vereadores, deputados, não é? Governador já? Não, governador não. Mas o fato é que foi hoje, engraçado, teve um governador que disse que foi seu cliente. Não, pode ter sido já assim adolescente, grande, né? Mas o fato é que foram incontáveis os meninos que hoje eu vejo profundamente realizados. De vez em quando eu chego lá no consultório, receber um abraço, receber um carinho muito grande. Da semana passada foi um filho de um motorista, eu cuidei dessa criança desde pequeno. É uma demonstração disso, de um menino criado com beijos e abraços, eles serão felizes. O pai dele era um motorista da Palmeirense, e ele tinha essas duas crianças, e era com muito carinho, muito afeto, tudo isso. O fato é então que eles, na semana passada, foram lá me dar um abraço, e ele é engenheiro da Odebrecht, trabalha no Chile, e ela é gerente do banco HSBC em Paris, você veja. Olha. Prova de que a criança, criada com amor e afeto, procura seu destino, procura se esforçar para fazer o melhor. Então, são muitos os meninos, eu fico feliz quando vão à festa, ou qualquer canto. Você nem lembra mais, né? Chega aquele rapaz, doutor Milton, você cuidou de mim pequeno. Porque naquele tempo havia esse afeto pela presença sempre da gente, né? Você se lembra, antigamente havia chamada em domicílio. Isso. Eu, quando me formei, ia nas casas das pessoas, tomava um cafezinho na casa de um, de outro, olhava a criança, tudo aquilo, porque a cidade era pequena, a população era pequena, né? Hoje, então, cresceu tudo, a população cresceu muito e não dá mais para isso. Você lembra de um caso que você acha que foi um caso difícil no seu consultório? Ou na sua clínica, de uma maneira geral? Clínica que eu digo é assim, o período dele como médico. Mas de vez em quando chega um caso mais complicado. O menino está com meningite, caiu, meteu a cabeça no chão, teve um derrame, um trauma craniano, essa história toda que complicam mais. Quer dizer, mas os casos assim de uma criança morrer propriamente dito, hoje então com a tecnologia moderna é muito mais difícil, muito mais difícil. Eu lembro, e você não deve lembrar, que o meu motorista, tem uns 4 anos atrás, Aloísio, o sobrinho dele estava internado e ele estava achando que o sobrinho estava piorando. Aí você mandou pedir tudo dele e disse assim, esse menino está precisando disso, daquilo. Aí eu falei assim, e aí, doutor Milton N? Ele disse, tire desse local e leve para casa. E cuide em casa. Você falou isso. Porque às vezes tá leve para casa. Aí, quando foi tirar, não queriam levar o menino. Eu disse, tire, eu já tinha trabalhado em ambulatório. Tire a revelia. Assine o documento que você vai tirar. Você confia no médico? Confia, então tira. O menino estava morrendo. Hoje, se você vê o menino, Milton Enio, está um bicho forte, bicho, a maneira de dizer forte, sabe? E graças a quem? A Milton Enio. Porque ele disse, você tem coragem, tire, você falou, você tem que ter coragem. Você estimulou ao menino a salvar a criança. Porque às vezes ele já está melhor e o aconchego da casa, a caminha dele, ele já está melhor, né? Porque tem momentos que não pode sair, mas quando ele já está melhor, o melhor hospital é a mãe junto e a caminha dele para ele se recuperar rápido dele, que já esteja nessas condições. Né? Interessante. Teve algum caso assim que você levou para congresso? Você lembra? Não, para congresso não, porque o congresso, a gente sempre toma parte no congresso, principalmente na Academia Brasileira de Pediatria, sobre temas assim gerais. Eu vou muito, porque eu faço parte da Academia Brasileira de Pediatria há 12 anos já, 12. Então tem reuniões 2 vezes no ano, tudo isso, mas a gente nunca fala sobre casos isolados assim. É sobre a desnutrição no Nordeste, como você viu, a influência da tuberculose no Brasil. Aí citam-se vários casos assim, viu? A não ser que fosse um caso para estudo. Para estudo, mas sempre os temas são no sentido de ver que soluções a Academia Brasileira de Pediatria pode tomar para incentivar o governo a tomar providências, estimular o governo a tomar atitudes, entendeu?
A doutora Zilda Arnes era uma criatura extraordinária. Que perda que nós tivemos. Uma criatura extraordinária. E ela lutou desesperadamente desde quando eu me formei. Esse conselho que eu faço parte da Braskem, conselho como embaixador social, ela tomava parte lá. E ela me entusiasma tudo para melhorar a situação do nordestino. Criou o soro caseiro, né? Tudo aquilo. De modo que então são temas assim, variados, mas que visem a comunidade toda. Meu caro telespectador, meu caro internauta, eu vou pedir aqui um juramento ao Dr. Milton Enio Neto Gouveia, que ele vai voltar. Ele vai voltar porque nós ainda não conversamos nem metade do que nós temos para conversar. E ele prometendo que vai voltar aqui ao vivo não, a cores, né? Olha ele olhando para minha cara, ele vai ter a obrigatoriedade de daqui uns 6 meses, 3 meses voltar. Não tem dúvida, porque nós precisamos dele, dando essas orientações, com essa simplicidade, essas informações. E eu queria, Milton Enio, que você dissesse para as mães que estão, assim, digamos assim, as que estão em gravidez. É assim que fala? Estão em gravidez? Claro. O que elas devem fazer para ter um filho saudável? Em poucas palavras, fale isso. Olha, a primeira coisa que ela deve fazer é ter, nos 3 primeiros meses, felicidade. Nada de estresse. Porque se você, mamãe, está grávida e fuma e bebe, seu filhinho vai fumar e beber também. Através da placenta, que é o grande condutor do oxigênio para a criança, lembre-se que se você estiver muito estressada, aí a corda umbilical se contrai insistentemente e vai menos oxigênio para o cérebro da criança e para o coração da criança, fazendo com que ele nasça com lesão cerebral e cardiopatia congênita. Eu nunca vi tanto menino nascer assim atualmente, porque a mamãe jovem, nessa história de fiquei e ficou grávida com 14, 15 anos. O rapaz não quis casar, o pai se altera, ela sofre, ela chora, tudo aquilo, mas esquecendo que tem uma criança em desenvolvimento dentro do seu útero. E então, aquele desenvolvimento sendo interrompido por estresses frequentes, determinam baixa de oxigênio. Se ela fuma direto, ansiosa durante a gravidez, é péssimo, porque a nicotina vai para a criança também, causando profundas lesões na criança. É esse conselho que eu dou à mamãe que estiver grávida. Tenha paz de espírito, procure controlar, agradecer a Deus da neném que vai chegar. E uma vez chegando o nenenzinho, lembre-se de que seu leite materno, ele é produzido graças aos seus pensamentos. Quando a criança bota a boca no bico do seio da mãe, 2 hormônios são produzidos. A prolactina, que faz o leite chegar, e a ocitocina, que faz o leite sair quando o neném suga. Tudo aquilo que se falava no passado, tome caldo de cana, cerveja preta, bolo de milho, o que for, tudo isso, realmente, psicologicamente, também comia, mas a influência decisiva para a produção do leite são os pensamentos. De modo que antigamente as mães davam leite 1 ano, 2 anos até, né? Sem parar. Hoje é difícil chegar a 3 meses, porque ela está dando a mesma ao nenenzinho. Eita, não pagou numa promissória, não é possível. Fica naquela confusão danada, se estressa com o marido que for, e a prolactina não é produzida. E não chega o leite materno. Mas, de modo que não tendo o seu leite materno, não fique em desespero. O menino não vai ficar gritando com fome. Você dá uma série de leites artificiais, que são leites maternizados, excelentes na sua fórmula, completam a alimentação da criança. E como você disse, só não tem o aspecto emocional e afetivo. É afetivo, mas a fórmula é essa do leite, viu? Meu caro telespectador, eu sei que você não quer que termine, mas eu também não quero, mas infelizmente isso vai acontecer. Muito obrigada, Dr. Milton Enio Neto Gouveia, Dr. Milton Enio Gouveia. Muito obrigada por ter nos concedido essa entrevista, essas informações ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, ao nosso internauta, à nossa internauta, com a promessa de que ele voltará em breve. Eu agradeço você bastante, claro, essa gentileza,
aos clientes meus, aos meus ouvintes todos, e dizer, viu, que meus 78 anos, 53 de formado, eu agradeço muito a Deus. E digo que eu amo a vida por tudo que ela pôde me dar. Pela minha linda família, pelos meus clientes, por uma árvore que tem na rua que me dê sombra, e por este pôr do sol lindo da minha terra que eu todo dia vejo baixar. A minha vida, eu quero viver todas as tuas horas, as que eu já vivi até hoje e as que eu hei de viver. E quando eu morrer, quero levar dentro dos meus olhos a imagem de vocês, alagoanos, e de tudo quanto eu amei. Que coisa bonita. Muito obrigada e até o próximo programa.